Gênesis capítulo 6, olha o que diz aqui para nós, continuando o nosso estudo. Como foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas e filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram mais formosas, tomaram para si mulheres, que entre todas lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Observem que existiam duas classes de pessoas, filhos dos homens e os filhos de Deus. E os filhos dos homens, os filhos de Deus se juntaram às filhas dos homens. E Deus falou assim: isso não é bom não. Então eu vou limitar a vida desse povo. Agora esse povo que tem aí 700, 800 anos, só vão viver no máximo 120 anos. Então Deus já colocou um limite para o ser humano. Continue comigo lendo aí no versículo 4. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, os quais deram filhos, e estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todos os desígnios do coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, e os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de ter os feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre os seus companheiros. Noé andava com Deus, e Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Note que Deus se arrependeu de criar o ser humano. Por que Deus se arrependeu? Porque o ser humano era mau, desobediente a Deus. Nós já vimos no começo do estudo aí, nos primeiros livros de Gênesis, o homem passou a ser desobediente após o pecado, fazendo as coisas para afrontar a Deus. E Deus falou assim: me arrependi de fazer tudo. Agora eu vou destruir. Mas havia um homem fiel e justo diante de Deus. Um homem obediente. Esse nome era Noé. E Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, nós lemos aqui. E Noé achou graça. E por causa de Noé, Deus não destruiu o homem. Vamos continuar lendo aí, do versículo 11 em diante. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Não muito diferente de hoje. Lembra? Como nos dias de Noé, assim será a volta de Deus. Assim a volta de Cristo. Mas continuando, versículo 12. Viu Deus que a terra, e eis que estava corrompida, porque todos os seres viventes haviam corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo a toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimento e a calafatarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás. De 300 côvados será o comprimento, de 50 de largura e a altura de 30. Farás a seu redor uma abertura de 1 côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimento na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro, porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra para consumir toda a carne que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrará na arca tu e teus filhos, e tua mulher e as mulheres dos teus filhos. Note o versículo 18. Farei uma aliança com você. Por que Deus faria uma aliança com Noé? Se a terra era mal, se os homens estavam corrompidos, porque Noé era justo diante de Deus, ele era obediente a Deus. E por isso Deus falou: não vou destruir, você e sua família entrarão na arca. Versículo 19. De tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para os conservares vivos contigo. Das aves do céu, segundo as suas espécies, do gado segundo a sua espécie, de todo réptil na terra segundo as suas espécies. 2 de cada espécie virão a ti para conservares vida. Olha só, 2 animais, eles iriam até Noé. Por que eles iriam até Noé? Porque Deus estava ordenando.
e os animais iriam obedecer. Versículo 21. Leva contigo tudo que se come, ajunta contigo, ser-te-á para alimento para ti e a eles. Assim fez Noé, consoante a tudo que Deus lhe ordenara. Observe que Noé foi um homem obediente. Nós conhecemos a história de Noé, mas aqui no livro de Gênesis, esses primeiros capítulos são literais. Deus não está preocupado em se Noé está achando bom ou não, se o mundo vai acabar ou não ao pensamento de Noé. Deus deu uma ordem, e Noé, homem justo, é o que a Bíblia diz, ó. Havia na terra um homem chamado Noé, ele era justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Obediência é tudo. Deus requer de nós obediência. Deus falou, está dito, e nós devemos obedecer, porque somente através da obediência a Deus nós teremos a salvação que foi nos concedido por meio de Cristo Jesus.